senhor presidente. Isso aí não tem problema. Uma, inclusive, foi contra Vossa Excelência. Uma, inclusive, com Vossa Excelência, quando estava aqui na presidência. Foi o ministro Marco Aurélio o relator. O fiz com muito orgulho. Entra com mais. Você fez uma, duas, três. Não, nós fizemos 15 só esse ano. Ano passado eu não discuto o direito de Vossa Excelência ser líder. Eu não discuto. Eu só digo que enquanto Vossa Excelência não esclarecer por que fez isso... Não está esclarecido. Se Vossa Excelência precisasse esclarecer tudo que o Vossa Excelência fez na vida, inclusive aqui no Senado... se precisasse esclarecer metade do que Vossa Excelência fez aqui no Senado. Eu tenho tentado, diferentemente de Vossa Excelência. Não, a minha vida é um livro aberto, não a sua. Eu sei que é um livro aberto. A sua não é. A minha é um livro totalmente aberto. Eu sei que é um livro aberto. Eu sei que é um livro aberto. Vossa Excelência, se Vossa Excelência quiser entrar nessa discussão, infelizmente eu não vou entrar. Assim, tem um dossiê sobre Vossa Excelência. Vossa Excelência tem dossiê. Manda... Eu gostaria de pedir aos senadores e senadoras, eu gostaria de pedir a atenção do plenário. Eu gostaria... Ao plenário, eu acho que nos possibilitam uma oportunidade única e sui generis de trazer alguns debates que alguns virão a ter nesta casa. Outros, que são de notório acontecimento, considero que é necessário até um esclarecimento cristalino, límpido. O meu partido tem um grande orgulho de ter sido, só neste ano de 2019, ter sido o partido que mais ingressou com ações no Supremo Tribunal Federal. Foram 17, ainda terá uma a ser ingressada, da oportunidade da nomeação, se assim o for, do filho do senhor presidente da República para a embaixada em Washington. Militância política, a militância judiciária, recorrendo inclusive ao Supremo, recorrendo ao Supremo como Corte Constitucional, é um direito legítimo dos parlamentares e dos partidos políticos. Se não fosse, a Constituição da República não consagraria aos partidos políticos a titularidade, inclusive, de mover ações declaratórias de constitucionalidade, ações de descumprimento de preceito fundamental, ações declaratórias de inconstitucionalidade. Então, as ações que movemos, inclusive aqui em tela, aqui tem algum tipo de argumentação, e é bom que se diga, a ação a qual nós fomos acusados, eu e meu partido, foi uma ação, pasmem, senhoras e senhores, para impedir que o senhor Gilmar Mendes, essa casa conhece, o senhor Gilmar Mendes, senador Lazier, o senhor Gilmar Mendes liberasse presos de uma vasta operação policial e que, se o senhor Gilmar Mendes assim tivesse feito, comprometeria, senador Alessandro, várias operações de combate à corrupção. Para fazer isso, o fizemos e fizemos com orgulho, presidente Davi. Se tem partido afeito a laranjais, esse não é a rede de sustentabilidade. Se tem partidos afeitos a incursões fora do espectro legal, não é a rede de sustentabilidade, senhor presidente. A minha posição de líder da oposição, a ocupo, presidente, com muito orgulho, principalmente em ser líder da oposição ao governo de Jair Bolsonaro. Tem outra coisa que eu tenho com muito orgulho, presidente Davi, é a coerência na vida. Tive uma posição de oposição e independência aos governos do PT, tive uma posição de oposição ao governo de Michel Temer, me cabe agora o posto da liderança de oposição ao governo de Jair Bolsonaro, o que o cumpro com combatividade, e acho que fazer oposição ao governo de Jair Bolsonaro, este é o primeiro dos pré-requisitos a cumprir para com essa tarefa. Outra coisa, presidente, eu não vacilo em minhas posições. Eu manifestei desde o primeiro momento, presidente Davi, Vossa Excelência sabe, o apoio a Vossa Excelência à presidência dessa casa. Conversei com outros líderes aqui para isso.
Nós, do nosso partido, a Rede de Sustentabilidade, levamos os 3 votos que consagrou a vitória de Vossa Excelência. Temos muito orgulho disso, porque compreendíamos e compreendemos uma necessidade histórica que tinha de renovação do Senado. E eu não mudei de posição, porque tenho, inclusive, com Vossa Excelência uma relação pessoal e política no meu estado. Vossa Excelência foi meu candidato a governador na última eleição. Nós conseguimos, na nossa diversidade, construir unidade sem que por conta disso possamos abrir mão de nossas posições. Eu não gravei vídeo antes da eleição de Vossa Excelência, nem Vossa Excelência o fez, dizendo que ia mudar de posição, ia deixar de ser social-democrata, estatista, ia ser liberal. Nem pedi isso de Vossa Excelência. Eu nunca, Vossa Excelência sabe muito bem, eu nunca mudei as posições políticas que sustento, que tenho. Eu tenho minha concepção em relação ao Estado, tenho minha concepção sobre o respeito a direitos individuais, o respeito a princípios fundamentais, e não fiz negociação de conveniência. Em nenhum momento fiz negociação de conveniência ou tentei adequar a posição por conta da circunstância. Aliás, presidente, as posições que eu tenho ocupado e assumido, eu não precisei me adequar para uma outra posição, em decorrência das funções que eu ocupo, né? E nem Vossa Excelência, por isso, inclusive, nós o escolhemos a presidência da casa. Vem muito a calhar a cobrança do voto aberto. Vem muito a calhar. Eu acho que é do momento atual. Nós consideramos adequado o voto aberto para a eleição de Vossa Excelência e achamos que tem que ser por voto, e o voto aberto tem que ser exceção na Constituição. Exceção. Aliás, o voto aberto deveria ser na Constituição e para todas as eleições aqui, para todas as votações aqui no Senado, em regra, aberto, como nós o faremos em relação à designação da votação, a votação para designação de embaixador, em especial a indicação, pelo caso que requer, a indicação do filho do presidente da República para a embaixada em Washington. Porque não se trata da indicação de qualquer embaixador. Se trata do presidente da República, num ato claro de nepotismo, num ato claro de ofensa às instituições republicanas, querer fazer a escolha, utilizando as pressões do cargo de presidente da República, de um parente seu, de um filho seu, para um posto diplomático. Portanto, já antecipo a Vossa Excelência, nós, no momento que vier, e se o presidente da República assim o fizer, a designação para a embaixada de Washington, do seu filho, para a designação dessa função, nós seremos os primeiros aqui a pedir. Aliás, presidente Davi, eu acho que é mais do que no momento. Eu estava presente aqui quando Vossa Excelência, eu repito, com muito orgulho, participei da construção da eleição de Vossa Excelência. Com muito orgulho vi o discurso de Vossa Excelência desta mesa que está como presidente do Senado. E é importante, dentre os vários aspectos do discurso de Vossa Excelência, tem um ponto especial que é fundamental nós darmos encaminhamento. As propostas que existem do senador Lazier para pôr fim definitivo a qualquer possibilidade de voto secreto aqui na casa. Só assim a gente não fica por circunstância, tentando argumentar o voto secreto para um momento ou utilizar o voto aberto em outro. Eu acho que nós poderíamos resolver essa questão, me permita dizer, essa parada de uma só vez. Colocando, tem várias propostas aqui em trâmite, tem uma especial do senador Lazier, poderíamos colocá-la para votar de imediato, e aí colocaríamos todas as votações da casa, todas, designação de embaixador, Supremo Tribunal Federal, Procurador-Geral da República. Assim é o argumento para ser designado pelo voto aberto. Senhor presidente. Isso aí não tem problema. Uma, inclusive, é contra Vossa Excelência. Uma, inclusive, com Vossa Excelência, quando eu estava aqui na presidência. Foi o ministro Marco Aurélio o relator. O fiz com muito orgulho. Entra com mais. Você fez uma, duas, três. Não, nós fizemos 15 só esse ano. Ano passado eu não discuto o direito de Vossa Excelência ser líder. Eu não discuto.
Eu só digo que enquanto Vossa Excelência não esclarecer por que fez isso... Não está esclarecido. Se Vossa Excelência precisasse esclarecer tudo que o Vossa Excelência fez na vida, inclusive aqui no Senado... se precisasse esclarecer metade do que Vossa Excelência fez aqui no Senado. Eu tenho tentado, diferentemente de Vossa Excelência. Não, a minha vida é um livro aberto, não é a sua. Eu sei que é um livro aberto. A sua não é. A minha é um livro totalmente aberto. Eu sei que é um livro aberto. Eu sei que é um livro aberto. Vossa Excelência, se Vossa Excelência quiser entrar nessa discussão, infelizmente eu não vou entrar. Assim, tem um dossiê sobre Vossa Excelência. Vossa Excelência tem dossiê. Manda... Eu gostaria de pedir aos senadores e senadoras. Eu gostaria de pedir a atenção do plenário. Eu gostaria... Já gostei. Ha havido alguém que tenha lutado muito pelo voto aberto aqui nesse plenário, mas ninguém mais do que eu. Esse requerimento a que faz alusão o senador Girão, esse requerimento de urgência para votar o projeto, é de minha autoria. E como Vossa Excelência, senador Davi Alcolumbre, deve muito a sua eleição ao voto aberto. Recorri na época, inclusive, a um mandado de segurança junto ao Supremo, concedido num primeiro momento pelo ministro Marco Aurélio, cassado depois pelo ministro Toffoli. Mas aquilo alertou esse cenário e acabou vingando aquela vontade do voto aberto. Então, nesse momento em que se ressuscita essa matéria que estava esquecida ou estava arquivada, eu quero também enfatizar, realçar esse pedido, já formulado aqui por vários colegas, que Vossa Excelência traga para votação. Já que estamos hoje tratando dessa matéria e com acusações que estaríamos esquecendo, não esquecemos. Queremos votar essa matéria o mais urgente possível. Aliás, nós pretendemos, senhor presidente, fazer com que inúmeras matérias que estavam relegadas e que têm grande repercussão e atendimento ao clamor nacional sejam trazidas para o debate aqui no plenário e na nossa mesa da direção do Senado. Então, com esse sentido, temos esperança de Vossa Excelência, que se elegeu com o nosso apoio irrestrito, apoio que não retiramos, que Vossa Excelência leve adiante a promessa, uma gestão na presidência do Senado para fazer mudanças no Senado. E nós temos certeza de que Vossa Excelência cumprirá essa promessa. E é nessa esperança que nós temos. E aproveito a oportunidade também para pedir, está na mesa, o projeto de lei número 2107, que diz a indicação do patrono do cooperativismo, Teodoro Abstad. Logo que pudermos votar, Vossa Excelência colocar em votação. E, por fim, já pretendia ter falado ontem, não conseguimos ontem. Ontem tivemos aqui uma série de exaltações, a grande campanha do Brasil no Pan-Americano de Lima, e eu queria dizer que queria acrescentar um voto de aplauso também à comitiva gaúcha, que fez uma brilhante participação com 17 medalhados do esporte do Rio Grande do Sul, lá naquela competição peruana. Eu quero ressaltar que lá no Rio Grande do Sul haveremos de prestar muitas homenagens a essas atletas. Aproveito, então, para realçar esses três assuntos, mas voltando ao tema principal. Vamos votar o voto aberto, o mais aberto possível, que, aliás, tem todo o apoio do eleitorado brasileiro, da sociedade brasileira. Obrigado. Designação de comissão, nos termos da resolução número 4. Isso é bacana no parlamento, isso é bacana no ponto de vista do entendimento, da serenidade, de separar o que é esquerda, o que é direita, o que é centro, sinal de maturidade. Eu queria fazer um pedido em nome dos colegas aqui, já que nós temos um entendimento, presidente Davi Alcolumbre, de um requerimento de urgência
que foi dado entrada, que foi protocolado nessa mesa há vários meses, desde o início do período de legislatura, logo após a eleição da presidência do Senado, da qual o senhor foi eleito, que são 43 senadores assinaram o requerimento de urgência e até agora não foi pautado aqui nessa casa. Então eu queria aproveitar esse momento que a gente tem aqui um entendimento explanado por vários senadores para a gente fazer a votação desse requerimento de urgência para acabar com o voto secreto a partir de um projeto de resolução número 53 de 2018 do senador Lazier Martins, que é um desejo antigo dele de voto aberto e que nós acolhemos aqui com a maioria dos senadores. Então eu queria fazer o pedido nesse momento, um apelo à Vossa Senhoria pela transparência nessa casa, tão questionada ultimamente pela população, para que se coloque esse projeto de resolução para votar, esse requerimento de urgência assinado pelos nossos colegas. Muito obrigado. Senador Lazier Martins. Obrigado. Presidente, pode ter... Senador Renan Calheiros, e também as falas seguintes ao senador Renan Calheiros, eu só queria dizer ao plenário, porque reconheço que aqui na casa, aqui no Senado, as atividades são simultâneas e muitas vezes não dá para todos os senadores acompanharem o que está acontecendo no Senado Federal. Mas eu queria só relembrar ao senador Renan Calheiros e também aos senadores que falaram depois, que também não rememoraram esse fato, eu queria apenas relembrar a esse plenário que o voto aberto, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou, no final do primeiro semestre desse ano, um projeto de minha autoria, o PRS 57 de 2015, que prevê voto aberto para cassação de mandato, para eleição da mesa diretora e outros itens, muito bem relatado pela senadora Juíza Selma. Então, esse tema foi debatido sim, no final do semestre passado estava sendo debatido isso, eu defendi, foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e está apenas faltando ser pautado aqui no plenário. Mas não houve, como o senador Renan colocou, não houve uma desistência pelo voto aberto. Pelo contrário... Saudosismo meu, será que eu não posso ter isso? Mas apenas dizer que eu continuo defendendo o voto aberto e que o meu projeto, que institui o voto aberto, foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e está apenas faltando ser pautado aqui no plenário. É o PRS 57 de 2015, que foi aprovado na CCJ e que está faltando apenas ser votado aqui no plenário. E que durante todo o primeiro semestre eu cobrei a votação desse projeto, que conseguia a aprovação na CCJ e falta apenas a deliberação, falta apenas ser pautado aqui nesse plenário para ser deliberado por esse plenário. Era isso que eu tinha a dizer. E dizer, senhor presidente, que todas as votações que um parlamentar faz deveriam ser abertas. Uma coisa é o eleitor tem que ter direito ao voto secreto, mas o parlamentar, quando ele vota como representante das pessoas, e aí todos esses votos devem ser abertos para que o eleitor possa acompanhar e também cobrar. Senador Eduardo Girão. Eu acho que a gente tem aqui um ponto em comum.